O problema OJ 10.103 tem esse texto aqui que diz o seguinte: usar dinheiro para pagar por bens e serviços geralmente torna a vida mais fácil, mas algumas vezes as pessoas preferem trocar itens diretamente, sem qualquer uso de dinheiro. Para garantir um preço consistente, aqui o preço entre aspas, os envolvidos na troca definem uma taxa de conversão entre os itens. A taxa de conversão entre os itens A e B é expressa por meio de dois inteiros positivos, m e n, e diz que m unidades do item A valem n unidades do item B. Por exemplo, 2 fornos podem valer 3 refrigeradores. Matematicamente, um forno vale um refrigerador e meio, mas como é difícil encontrar meio refrigerador, as taxas de conversão são sempre expressas usando inteiros. Então, uma parte aí bastante interessante que usa o contexto real prático para limitar aí a natureza dessas taxas de conversão. Né? Embora matematicamente fosse possível expressá-las por meio de números racionais, né? Aqui se limita a números inteiros. Sua tarefa é escrever um programa que, dada uma lista de taxas de conversão, calcule a taxa de conversão entre quaisquer dois itens. Problemas do UVA, principalmente os mais antigos, eles não eram completamente descritos na seção inicial do problema, né? Algumas informações importantes ficavam relegadas aí ao momento da descrição da entrada e da saída. É o caso desse problema. Aqui já viu que a gente vai ter que trabalhar essas taxas, mas não disse ainda especificamente como, né? Já vou detalhar como isso vai ser feito. A entrada contém um ou mais comandos, seguidos de uma linha que começa com um ponto final, o qual indica o fim da entrada. Cada comando está contido em uma linha e ou é uma afirmação ou uma consulta. Uma afirmação começa com um ponto de exclamação e tem o formato exclamação M. Item A igual N item B, onde item A e item B são nomes de itens diferentes e M e N são inteiros positivos menores do que 100. Esse comando diz que M unidades do item A valem N unidades do item B. Uma consulta começa com uma exclamação e tem a forma exclamação item A igual item B, e requer a taxa de conversão entre item A e item B, onde item A e item B são itens diferentes e ambos aparecem em afirmativas anteriores, não necessariamente na mesma afirmação. Para cada consulta, imprima a taxa de conversão entre item A e item B, baseada em todas as afirmativas feitas até o momento. Taxas de conversão devem ser inteiros e não devem ter divisores comuns. Se não é possível determinar a taxa de conversão nesse ponto, substitua os inteiros por pontos de interrogação. Formate a saída conforme o exemplo dado. Mais uma vez, o UVA posterga informações relevantes para o nosso entendimento para outra sessão, né? Veja que na entrada e na saída ficou mais claro que eu vou ter agora perguntas e afirmativas. E como é que eu vou ter que imprimir isso na saída ficou ainda para o exemplo. Ainda assim, tem uma seção de notas aqui bastante extensa, detalhando vários aspectos desse problema. Primeiro, os nomes dos itens são compostos por, no máximo, 20 caracteres alfabéticos minúsculos. Apenas a forma singular do nome do item será usada, ou seja, ele não vai distinguir entre singular e plural quando tiver essa questão de múltiplos elementos de um mesmo item. Haverão, no máximo, 60 itens diferentes, o que é uma coisa boa, né? Entrada bastante enxuta aí em termos de número de itens. 60 é quase nada hoje, né? Haverá, no máximo, uma afirmativa para qualquer par de itens distintos. Não haverão afirmativas contraditórias. Por exemplo, 2 porco, lembrando que ele não distingue singular e plural, aqui não é o erro de digitação, é característica do problema. 2 porco igual a uma vaca, 2 vacas igual a um cavalo e 2 cavalos igual a 3 porcos são contraditórias. Então veja que realmente não respeita aí. Se eu troco 2 porcos por uma vaca e 2 vacas por um cavalo, eu precisaria de 4 porcos para receber um cavalo. Então essa terceira afirmativa seria contraditória em relação às duas anteriores e, para nossa alegria, isso não acontece na entrada. Eles nos dão só afirmativas que estão consistentes aí, não há contradições. Os dois últimos itens dizem que afirmativas podem conter divisores comuns, mas a saída não deve conter divisores comuns. Então lembre que a gente precisa expressar a relação lá sem divisores comuns. E por fim, embora as afirmativas usem números menores do que 100, as respostas das consultas podem ter números maiores, os quais não excedem 10.000 quando eliminados os divisores comuns. Então a gente está vendo aí que, embora a gente tenha essa restrição na entrada, a natureza da saída vai expandir esses limites.
Por fim, vamos aos exemplos de fato. O primeiro exemplo, e eu acho que é o único que ele dá no caderno, é o seguinte, ele começa afirmando, lembrando que a exclamação sinaliza uma afirmação, ele me avisa que eu posso trocar 6 camisas por 16 pares de meia. Então, temos essa primeira taxa de conversão. Veja que os itens, nessa questão aqui, são meus vértices, e as arestas, eu tenho agora dois valores associados às arestas, né, nas duas pontas aí. Aqui, próximo à camisa, o número de unidades de camisa que eu preciso, e próximo da meia, a quantidade de meias, que seria equivalente nessa troca. Segundo linha de entrada, me diz que 47 cuecas são iguais a 9 calças. Então, temos aí mais uma aresta aí, afirmando a relação entre esses itens. Esse problema aqui não te diz de antemão quantos são os itens distintos, então esse gráfico vai sendo construído aí dinamicamente por meio dessas afirmações. Como a gente sabe que vai ter no máximo 60 itens, você pode pré-alocar esses vértices aí e deixar para preencher a lista de arestas depois. A lista de adjacências, perdão. Chega a primeira pergunta. Qual é a taxa de conversão de meias para camisetas? Veja que já foi dada essa informação para mim antes. Para cada 15 pares de meia, eu troco por 6 camisetas. Só que se eu responder 15 e 6, eu vou estar errando, porque a saída tem que estar na forma irredutível. Eu não posso ter divisores comuns, e no caso entre 15 e 6, eu tenho 3 como divisor comum. Então, eliminando esse divisor comum, então a proporção correta é para cada 5 meias, eu troco por 2 camisetas. Então, a aresta aí em laranja dá a proporção irredutível, 5 meias para 2 camisetas. Agora eu quero saber por quantas camisetas eu tenho que trocar a relação de camisetas para calças. E veja que nesse momento o nosso gráfico não tem uma troca entre esses dois itens. Então a minha resposta seria interrogação para esse caso aí. Por fim, eu tenho mais uma afirmativa que diz que eu posso trocar 2 meias por uma cueca. Com essa nova afirmação, eu posso tornar aquela pergunta anterior. Por quantas camisetas equivalem a quantas calças? Então, vamos fazer aqui o processo de seguir aqui essas taxas de conversão para ver o que vai dar. Eu sei que eu consigo trocar 9 calças por 47 cuecas. Agora, quantas calças equivalem a quantas meias? Eu posso fazer agora indiretamente, trocar as calças por cuecas e cuecas por meia. Se eu posso trocar cada cueca por 2 pares de meia e 9 calças resultariam em 47 cuecas, então eu vou ter 9 calças sendo trocadas por 94 pares de meia. Como a gente viu agora há pouco, na forma irredutível, a cada 5 pares de meia, eu troco por 2 camisetas. Mas o problema aqui é que 94 não é múltiplo de 5, então eu não posso fazer uma divisão direta aqui para poder saber qual é a taxa direta. O que eu posso fazer aqui, que é uma estratégia bastante interessante, é, não sendo 94 múltiplo de 5, eu posso tornar os dois números nessa taxa de conversão temporariamente em múltiplos de 5. Se eu multiplico 9 por 5 dá 45, e se eu multiplico 94 por 5, esses dois números serão múltiplos de 5 agora, e 94 vezes 5 pares de meia seriam trocados por 94 vezes 2 camisetas. Então, espero que vocês tenham entendido aí a jogada. Como o número não é múltiplo de 5, eu forço ele se tornar um múltiplo de 5 para que eu possa cancelar esse 5 e inserir o número que eu queria antes. Eu tiro o fator 5 do 94 vezes 5 e troco pelo 2 da camiseta. 94 vezes 2 é 188 e 45 calças são trocadas por 188 camisetas. 45 e 188 não têm fatores comuns. Se você entendeu como eu fiz essa conta agora no final, você resolve esse problema aí com uma certa facilidade, que o problema nada mais é que ir adaptando essas conversões aí do item que você quer até o item que você quer chegar. Então, essa é a solução do problema. Vamos visualizar algumas características desse problema. A primeira delas, só haverá conversão entre objetos se existe pelo menos um caminho entre eles. Então, vejamos aqui, eu consigo, nesse gráfico aqui, independente do que esses números signifiquem e quais sejam as taxas de conversão, é possível arrumar uma taxa de conversão de 1 para 6. Agora, não é possível eu converter de 1 para 4, nem de 4 para 1. Outra coisa interessante é que, como o gráfico dado na entrada é consistente, não há aqueles problemas de contradições, eu não preciso escolher um caminho mínimo, nem um melhor caminho, nem um caminho com menos vértices ou com menos arestas. Eu posso escolher absolutamente qualquer um caminho e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, quando eu estiver fazendo a taxa de conversão de 1 para 6, eu posso seguir por esse caminho, de
trocar de 1 para 3, de 3 para 5 e de 5 para 6, ou posso ir aqui por baixo, trocando de 1 para 2, depois de 2 para 5 e por fim de 5 para 6. Então qualquer um dos caminhos para mim é igualmente válido. E a questão da adaptação da taxa de conversão que eu fiz lá agora há pouco, ela se dá da seguinte maneira. Imagine que eu consiga trocar x unidades do item 1 por y unidades do item 3. E eu consiga trocar z unidades do item 3 para w unidades do item 5. Qual vai ser a taxa de conversão de itens do tipo 1 para itens do tipo 5? A gente faz isso via multiplicação. Qual é a ideia aqui? Eu tenho a relação de x para y em relação a 1 e 3. Eu não sei, na consequência, se o y vem ser eventualmente um múltiplo de z. Sendo um múltiplo de z, a gente poderia fazer de forma direta, mas como a gente não sabe se isso acontece, e em geral não é, então o que você faz? Multiplica o x por z e o y por z. Aí a taxa que era de x para y passa a ser de zx para zy. O interessante é que a taxa permanece a mesma, ela agora tem divisores em comum, mas esse processo é temporário, mas ela mantém a proporção, isso torna a quantidade associada a 3 e imediatamente múltiplo de z, porque zy é múltiplo de z. Aí agora sim, você cancela zy por z, aí o resultado desse cancelamento que dá y, você multiplica pelo w associado ao 5. Então veja, você vai trocar zy unidades de 1 por yw unidades de 5. Só que quando você finalizar esse processo, pode ser que agora você tenha introduzido divisores comuns entre esses dois produtos. Aí você cancela esse divisor. Aqui o d, que é o fator que eu estou dividindo, é o maior divisor comum entre z, x e wy. Tá certo? Então, a cada par de arestas eu consigo achar uma aresta direta do nó de partida até o nó final, usando esse processo. Eu vou fazer esse processo sucessivamente até eu atingir o nó final. Em termos de código, vira isso daqui. Como eu posso usar qualquer caminho, eu vou identificar um deles por uma travessia por profundidade. Aqui eu tenho vários parâmetros nessa travessia aqui. Eu vou até adiantar um pouco para ficar claro para vocês quem são esses parâmetros, para ficar fácil de acompanhar. Então eu vou ter um item de partida, que não está aqui diretamente expresso nessa relação, vou explicar já por quê. O U é o nó que eu estou observando naquele momento na travessia. Eu vou inclusive inicializar esse U com o vértice de partida, mas a cada momento ele é o nó que eu estou observando nesse momento. O B é o alvo, é o item que eu quero chegar. O X e o Y são as taxas de conversão entre o item que eu tenho inicialmente e o U. Então, o item de partida, que é o A, eu preciso de X unidades dele para trocar por Y unidades do U. Tá certo? Na primeira chamada, o U vai coincidir com A e vai ser 1 e 1. Eu troco ele por ele mesmo. E por fim, eu tenho aqui um conjunto de strings que vão ser os itens que eu já encontrei. E veja que esse parâmetro aqui é uma referência que não é constante porque ela vai ser modificada na travessia. E a travessia retorna um par de números inteiros, que é a taxa de conversão. Muito bem, se eu já encontrei o 1, eu retorno 0, 0. Esse 0, 0 aqui é um sentinela para avisar que é uma taxa inválida de conversão. Quando o U atingir o B, a taxa de conversão vai ser exatamente XY. Tá certo? Então, XY é a taxa de conversão entre A e o U. O U vai ser o B, vai ser entre A e B, que é justamente o que eu quero. Se o U não foi encontrado ainda, no conjunto, para saber se o item está lá dentro ou não, eu posso usar o método count, que me diz quantas ocorrências desse elemento tem no conjunto. Se for maior que 0, significa que ele já está lá. Caso contrário, eu chamo o método insert para fazer que o U seja inserido nesse conjunto. Agora eu faço um laço que vai passar nas adjacências de U. Nas adjacências de U, eu vou ter o vértice V, e também, que é o vértice que eu consigo atingir imediatamente a partir de U, e ZW são a taxa de conversão entre U e V. Agora, para fazer a conversão direta de U, de 1, que é o vértice A, que é o inicial, para o vértice V, aí eu tenho que usar aquela multiplicação que eu mostrei agora há pouco. Multiplica o x por z, o y por w e divide ambos pelo divisor comum. Aí eu continuo a minha travessia, agora no vértice V. Eu quero ainda atingir o B, mas a taxa de conversão de 1 para V vai ser P sobre D e Q sobre D. E veja que essa travessia vai me retornar a taxa RS, que converte de 1 para V. Se o R e o S são ambos diferentes de 0, aí significa que foi uma taxa de conversão válida, e eu retorno imediatamente subindo a minha travessia em sentido oposto. Isso é importante porque, em algum momento,
eu já vou chegar no ponto final, aí recursivamente eu volto entregando já aquela taxa, para não passar em todo o grafo desnecessariamente. Se eu passar por todo esse laço, eu retorno também o meu sentinela. Esse ponto aí só vai ser atingido caso não haja uma conectividade entre o ponto A e o ponto B, mas quando há conectividade, dentro do for, em algum momento, vai haver aquele retorno ali que está dentro da condicional. Eu acabo sempre fazendo a omissão do processo da leitura da entrada e da saída, mas para esse problema em particular eu trouxe aqui o switch case, onde é que eu trato os dois casos, porque é importante para que a gente entenda bem os parâmetros do problema. No caso de uma afirmação, eu leio o valor x, a string A, que é o item. Veja que eu declarei uma variável chamada separador, que é uma string que não serve para nada, só para ler aquele igual, para não me dar dor de cabeça. Então, eu leio aquele igual no separador, que vai ser ignorado posteriormente. Depois leio o y e o b. Calculo o maior divisor comum entre x e y e já deixo na forma irredutível. Isso evita que os números cresçam demasiadamente rápido. Se eu manter esse processo de sempre extrair o maior divisor comum e fazer essa divisão e essa simplificação, isso vai me dar aqueles limites que ele citou no problema, que x e y não vão exceder os 10.000. Aí, insiro na minha lista de adjacências. Nas adjacências de A, eu boto que existe uma aresta que vai de A para B. Pagando x itens de A, você obtém y itens de B. E nas adjacências de B, eu boto uma aresta sinalizando que eu posso chegar de B até A. Pagando y unidades de B, eu obtenho x elementos de A. Veja aqui a inversão entre x e y. Já no caso das perguntas, eu vou ter o item A, o item B e o separador. Então, eu leio o primeiro item, o separador, que é o igual, e o B. Declaro o meu conjunto vai ser usado temporariamente para conter os elementos que já foram visitados pela travessia. Na declaração de set sem parâmetros, ele começa vazio. A taxa de conversão, os valores x e y vão vir da travessia, que vai começar no vértice A. Eu quero atingir o vértice B, e a taxa de conversão de A para A é de 1 para 1, porque A e A são idênticos, né? E lembrando que sempre o primeiro parâmetro da DFS é o vértice que eu estou olhando naquele momento. E a taxa de conversão que vai estar aí no parâmetro 3 e no parâmetro 4 é relativo ao A sempre, até o primeiro parâmetro da travessia, que é o U. Se essa taxa de conversão que vir para mim não for nula, não for 0, 0, então se ambos os números forem diferentes de 0, existe uma taxa de conversão e eu formato ela da seguinte maneira. Valor do x, espaço, item A, espaço igual, espaço, a quantidade y, espaço, item B. Quando não existir, eu boto interrogação espaço, o nome do item A, depois espaço, igual, espaço, interrogação de novo, espaço, e o nome do item B. Essa é a formatação. Eu acabei não apresentando lá quando a gente estava visualizando a entrada e saída, mas é isso que o problema espera como saída.